Bem-vindos ao terceiro módulo do curso. E esse terceiro módulo eu comecei com uma frase para a gente fazer uma pequena reflexão, que seria: vender é resolver um problema. Eu sempre acreditei que isso é a base de tudo. Então, desde quando eu era vendedora, lá atrás, assim, não vamos falar de idade aqui, mas eu sempre entendi que essa era a importância de você estar lá, é você servir as pessoas, é você entender o problema daquela pessoa ou você criar aquele problema para que a pessoa entenda que precisa de uma resolução. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar nesse capítulo. Aí vem uma reflexão que eu deixo para vocês. O problema, ele precisa existir ou ele pode ser criado? Como assim, Nath? Eu vou criar um problema para o meu cliente? Não posso fazer isso, ele vai ficar bravo comigo? Não. O criar um problema é quando você mostra para ele que ele precisa daquilo, que ele não tinha pensado que aquele problema era tão grave. Lembra quando a gente fala que, eu não sei se a mãe de vocês é assim, mas a minha é: não me solta numa loja de R$1,99. Ou daquelas lojas de multicoisas, porque ela descobre 1 milhão de problemas que ela não sabia que ela tinha e ela sai de lá com um monte de compras. E como essas compras foram feitas? Simples, eles geraram gatilhos. E esse módulo inteirinho eu vou falar com vocês sobre gatilhos mentais, que nada mais é do que como você vai despertar esse problema no seu cliente. Como assim, Nath? Não é possível que isso aconteça. Ué, se a gente fala que comprar é emocional, por que você não pode me persuadir emocionalmente para venda? Isso é muito, muito, muito fácil. É só você utilizar as palavrinhas certas do jeito certo, no momento certo, fazer as combinações certas que vai rolar. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O que eu falei para vocês que é super importante é o desperte as emoções, e é para isso que o gatilho está aqui. Quando você consegue despertar isso nele, é que você consegue virar a chave para que ele entenda que ele precisa comprar aquele produto. E se você não usa gatilhos mentais e você não sabe utilizar isso, tem o efeito contrário, porque a pessoa às vezes precisa do produto e como você não despertou aquela emoção nele, ele acaba deixando, e ou ele compra depois, ou às vezes ele nunca compra aquele produto naquele determinado momento. Então, gatilho mental também é super importante para que a pessoa compre naquele momento exato que você está precisando que ele termine a ação. Um desses estudos que eu queria falar é o que eu trouxe nesse slide para vocês, que ele diz que o desejo de pertencimento de grupos, ele é um gatilho extremamente importante. Como assim, Nath? Vamos lá, quando a gente lança uma moda nova, porque influenciadoras lançam moda, sim senhor, e muito. O que você desperta no seu seguidor? Você precisa daquela sandália, você precisa desse blazer, porque você precisa estar bem vestido para aquele evento, senão como as pessoas vão te olhar? Se você está fora do grupo, se você não se comporta como grupo, você não quer fazer parte daquilo. As coisas não andam, porque nós vivemos em sociedade, então dentro da sociedade você precisa ter um determinado comportamento. E os gatilhos mentais, ele mostra isso para a pessoa, que você precisa disso agora. A outra coisa que é super importante, é um baita de um gatilho, e agora eu vou me entregar total, que é o sentimento da gratidão do seguidor. Então, precisa sempre ficar muito claro e fazer com que ele seja grato pelo seu trabalho, por você estar sempre procurando as melhores promoções para ele, para você estar sempre procurando os melhores produtos para ele, as melhores marcas para ele, mostrando tudo o que acontece na sua vida e doando para que ali ele possa tomar a decisão de compra dele. Então, eu sempre falo que você precisa dar antes de querer receber. E esse é o gatilho principal e a base da persuasão. E é aí que eu falo que eu me entrego, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que eu tô sempre disposta a ajudar, que eu sempre quero doar, que eu sempre quero fazer alguma coisa pelas pessoas, e isso acaba criando vínculos, não só emocionais, como de gratidão. E são 12 anos de vínculos emocionais de gratidão e de enormes favores que às vezes eu cobro. Só às vezes, tá? Brincadeiras à parte. Eu queria muito que vocês tenham consciência de que isso realmente é importante, que isso, utilizado de maneira correta, gera um valor absurdo, e ter muita consciência de que o gatilho só vai funcionar a partir do momento que você for verdadeira. Então, se você for lá e você despertar um gatilho no consumidor, dizendo que tal produto é bom, que ele precisa daquilo, e quando chegar o produto não for, ou seja, fazer propaganda enganosa, você vai ter o gatilho contrário, porque você vai perder a confiança dele. Então, a base do seu Instagram, a base da sua página, a base de tudo é relacionamento. Então, isso tem que ser o seu bem mais precioso, porque isso é o que vai fazer com que você tenha o seu Instagram por muito tempo, você tenha
sua rede social por muito tempo e você continue monetizando ela. Então vamos lá, Nath, quais são esses benditos desses gatilhos que você vai ensinar? Primeiro a gente vai entrar em gatilhos de conexão, porque precisamos nos conectar com eles. Então existem palavras certas que você usa em momentos certos que consegue trazer isso para o teu seguidor. Depois a gente vai entrar em gatilhos de reconhecimento, porque ele tem que te reconhecer como uma pessoa de autoridade. Ele tem que entender que você vai ajudar ele a resolver o problema e que você entende realmente do que está falando. Então existem jeitos de falar palavras para serem ditas que também conseguem fazer com que você traga isso para ele, essa identificação com você como uma pessoa de reconhecimento. Depois a gente faz o senso de urgência, que é nada mais do que fazer a pessoa comprar naquela hora, naquele momento. Então, uma pressãozinha básica para que aquilo realmente se desenvolva e a pessoa não perca aquela oportunidade tão bacana que você está trazendo naquele momento. E por último, a gente fecha com o gatilho de escassez, que é realmente um reforço do gatilho de urgência, que é a pessoa entender que se ela não fizer aquilo, ela não vai ter mais. Então, existem vários métodos de fazer, de chegar ali, e dentro dos bônus que eu vou trazer desse módulo, é essas combinações certinhas. Então, eu quero muito que não só vocês saibam que são gatilhos, mas que vocês saibam como aplicar no seu dia a dia. Como você vai usar? Como você vai conseguir colocar nas suas palavras do dia a dia, nos seus conteúdos? Então, é isso que eu quero que fique muito claro aqui. Não só como usar, o que é, mas qual é o passo a passo, qual é a forma real de você fazer aquilo dar certo. Porque tudo tem sim uma fórmula, tudo tem uma mecânica por trás, tudo tem estudos por trás. Gatilhos mentais é aplicado dentro do marketing digital há muito tempo e de diversas formas. E conforme você for estudando, inclusive, você vai começar a ficar um pouquinho mais esperto quando aquelas pessoas vêm com aqueles gatilhos para você. Você já vai conseguir entender e ter a sua decisão de compra também. Então é isso, espero vocês no próximo módulo. Que sejam ótimos estudos e que isso realmente agregue na vida de vocês. Até mais!